Alô. Bom, irmãos, o pastor me pediu para dar uma pequena palavra hoje aqui pela manhã, né? E é uma difícil tarefa, né? Ter que falar da palavra de Deus, né? O pastor não estando presente, mas eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração nesses dias. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 47, uma visão que o profeta de Deus, Ezequiel, teve num tempo de angústia, num tempo de dificuldade, que era o tempo do exílio, né, na Babilônia. E Ezequiel tem essa visão, assim como Jeremias também foi usado nesse tempo, né? Daniel também foi usado nesse tempo. Ezequiel, que era um sacerdote, possivelmente de uma família influente, né, porque ele também foi levado para o exílio, e o Império Babilônico procurou levar aquelas pessoas mais qualificadas, mais bem preparadas, né, para estarem ali na Babilônia, e certamente Ezequiel, ele também fez parte dessa turma. Ele habitou ali também no exílio, e ele teve essa visão, algumas visões, né? O livro de Ezequiel todo vai falar desse tempo aí, daquilo que Deus estaria por fazer também na vida do povo. Era um tempo de castigo, vamos dizer assim. A mão de Deus estava pesando para o povo, sobre o povo, por causa da rebeldia, mas Ezequiel vai ter uma visão da graça de Deus, de um Deus que, mesmo no meio daquela dificuldade, daquele tempo de aperto, havia ainda uma esperança da restauração, do que Deus poderia fazer na vida do povo. Isaías 47, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12, Ezequiel, né? Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo 12, amém? Todos acharam? Diz assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez rodear, fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e ao chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em
Gedi, até em Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque todas as vezes que abrimos a tua palavra, o Senhor sempre tem algo a falar conosco. E nós pedimos que o teu Espírito Santo nessa manhã ministre, Senhor, não o que o ser humano pretende, não aquilo que o ser humano deseja, mas aquilo que o Senhor tem determinado como palavra para a tua igreja, para as nossas vidas nessa manhã. Prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra, Senhor. E que esta manhã seja uma manhã de edificação para o teu povo, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é a visão que Ezequiel teve, né? Ele tem a visão de uma água que saía, de um rio, né? Que saía do templo, debaixo da porta do templo, que saía do altar. E interessante, irmãos, que se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22, se você puder abrir aí, Apocalipse capítulo 22, o texto vai falar mais ou menos isso que nós vimos. Olha só que interessante. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E aí ele vai descrevendo tudo que nós vimos ali nesse texto, né, sobre a questão das árvores frutíferas, né, da vida que esse rio traz ao longo da sua trajetória. Mas o que me chama a atenção é que lá em Apocalipse vai dizer que esse rio saía da onde, irmãos? Do trono de Deus. E o que Ezequiel vê é justamente isso, um rio que está saindo do templo, do altar, mas que na realidade sai diretamente do trono de Deus. E o simbolismo desse rio é muito interessante, porque ele fala do próprio Deus, da presença de Deus, da ação de Deus, por onde esse Deus passa, por onde esse rio passa, traz vida. E eu gosto de pensar, irmãos, você talvez não veja com os olhos naturais, eu também não, mas eu gosto de imaginar. Imagine um rio correndo aqui do altar, ó, passando pelo meio da igreja e saindo. É disso que ele está falando, é essa visão que ele está tendo. E o que me chama a atenção, irmãos, que todas as vezes que nós entramos na casa de Deus, esse rio está correndo neste lugar. A nossa vinda à igreja não foi em vão, porque o rio da presença de Deus, ele corre constantemente neste lugar. Embora muitas vezes a gente nem perceba isso. Embora muitas vezes a gente entre na casa de Deus e saia como entrou, vazio. Eu tive uma experiência, acredito que alguns talvez já tenham tido essa experiência, e talvez você tenha tido e nem tenha notado, mas você já foi num culto, e já aconteceu comigo, de eu estar num culto, assistindo a pregação, assistindo ali os louvores, e aí no final do culto eu penso assim, nossa mãe, pregação muito fraca essa pregação, não gostei. E ao sair, entrar no carro, a minha esposa vem e diz assim, nossa, que mensagem, foi uma bênção, que pregação. Aí eu penso comigo, quem está errado? Sou eu ou sou ela?
E a conclusão que eu chego sou eu. Entende como o rio de Deus passa na igreja e nem todos percebem. Porque isso depende de cada um de nós. Da maneira como nós nos colocamos na presença de Deus. Mas o importante é saber que o rio de Deus está passando aqui. Neste lugar, a cada culto, a cada momento que nos reunimos, o rio da presença de Deus está passando por aqui. E é essa visão que Ezequiel está tendo, num momento em que o povo judeu está no exílio. É um momento sem esperança, sem perspectiva de vida. Era um momento onde eles não tinham a liberdade, talvez, de adorar. Mas o que Deus está dizendo para eles, olha, eu continuo sendo o mesmo Deus. E a minha graça continua jorrando e passando pelo meio de vocês. Esse rio é a presença de Deus. E o interessante, irmãos, que se você olhar para o texto, você vai ver que uma pessoa, que não fala anjo, mas eu quero crer que seja um anjo, pegou ele e levou ele para fora do templo. Ele olhou, rodou ali em volta do templo, e ele foi seguindo esse rio. E esse anjo, vamos dizer assim, tomou ele e levou ele para dentro desse rio. E diz que ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados são mais ou menos meio quilômetro. Mais ou menos meio quilômetro. Ou seja, ele andou meio quilômetro, mais ou menos, ali dentro daquele rio. E o que ele encontrou? Águas que davam aonde? Nos tornozelos. Molhava os pés estavam ali dentro da água. E aí ele anda mais 1000 côvados, mede mais 1000 côvados, e aquele profeta de Deus, Ezequiel, também entra ali, mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, e agora as águas davam aonde? Nos joelhos. Era mais profundo um pouco. E aí ele anda mais 1000 côvados, vão medir mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, 1,5 quilômetro, e as águas davam nos lombos, ou na cintura, mais água ainda. Mas interessante, irmãos, é que nesses 3 estágios, em que ele foi entrando no rio, águas nos tornozelos, águas nos joelhos e água na cintura. Nesses 3, ele continuava com o pé no chão. Quando você entra no mar ou no rio, seja onde for, e você consegue botar o pé no chão, você se sente seguro. Você tem mais domínio sobre o seu corpo. E o que o Deus quer mostrar para esse profeta, que às vezes o envolvimento nosso com a presença de Deus, com as coisas de Deus, ele não é tão profundo assim. Há pessoas que estão na igreja e têm um pequeno envolvimento com Deus, águas nos tornozelos, mas elas continuam tendo domínio sobre a sua vida, porque elas estão com os pés no chão. Tem pessoas que talvez tenham um pouco mais de envolvimento e estão com águas no nível do joelho, mas os seus pés ainda continuam no chão, ou seja, elas ainda têm controle da sua vida, do que vão fazer, de como vão dirigir a sua vida, e assim também quando a água está na cintura. Mas diz que quando ele inteirou aí 2 quilômetros, mais ou menos, adentrando ao rio, depois de medir mais 1000 côvados, que era um rio de águas profundas, águas que não se pode atravessar. Tem que se nadar, você tem que mergulhar para atravessar. Aí você já não tem os pés mais no chão. Agora você é guiado pela correnteza do rio. E o que Deus está dizendo para ele, olha, você precisa se aprofundar nas minhas águas, na minha presença, e deixar que eu guie a sua vida. É isso que Deus espera de nós. E eu queria que você pensasse nessa manhã, qual o nível de envolvimento que você tem com Deus? Qual o nível? Olhando para esse texto, qual o nível de envolvimento que você tem com Deus?
Água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, ou águas profundas? Esse texto me mostra que Deus tem muito mais para nos dar, mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Lembra da história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Gastou tudo que tinha com os médicos, não conseguia resolver o seu problema. Ela tomou uma decisão: eu vou até Jesus. E ela falou: olha, eu não preciso nem que ele coloque a mão sobre a minha cabeça, não preciso que ele olhe para mim, não preciso que ele ore por mim, eu preciso apenas tocar na orla da sua veste. E diz o texto, né, se você for ler lá, que a multidão apertava Jesus, todo mundo colocando a mão, né, botando a mão, querendo tocar em Jesus. Mas quando aquela mulher consegue ali no meio da multidão encostar, roçar na orla do vestido de Jesus, que talvez Jesus não pudesse, humanamente falando, sentir o toque, porque o toque foi na orla do vestido, Jesus para e disse: alguém me tocou. E os discípulos dizem: olha, mas alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder. Irmãos, muitos de nós podemos estar na igreja, mas às vezes poucos vão tocar nas vestes de Jesus ou no Senhor Jesus, de maneira que saia poder. Então depende de cada um de nós. O rio está passando, a presença de Deus está aqui, mas depende da nossa postura diante dele. Qual o nível de envolvimento seu com a presença de Deus? Deus deseja que nós mergulhemos nas suas águas, nos aprofundemos mais na sua presença, estejamos mais envolvidos na sua obra, no seu reino. É isso que Deus espera de nós. No final da visão, o anjo vai levar ele para ver o que acontece por onde o rio passa. O que acontecia? Havia toda sorte de árvores frutíferas, havia vida. Num lugar que outrora havia morte, agora tem vida. E vida em abundância. É isso que esse rio faz na vida do ser humano. Nós precisamos querer isso para nós e querer que esse rio, ao sair dessa igreja, indo pelas ruas dessa cidade, nos bairros onde nós moramos, que esse rio possa criar vida a todos que estão à nossa volta. Pegando carona aqui na palavra do nosso irmão Geraldo, né? Na sua oração, pedindo a Deus que estivesse trazendo pessoas para encher esse lugar. O rio de Deus está passando aqui. E Deus nos convida a mergulharmos na sua presença, para que a gente possa se encher esses bancos, não só de pessoas, mas de vidas transformadas, vidas salvas, vidas libertas. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa manhã. E que você olhasse para a sua vida. Qual o nível de envolvimento que você tem tido com a obra do Senhor? Com o reino de Deus, com a presença de Deus. Quem sabe você se habituou até a ler a Bíblia, a orar, a vir à igreja, a ser dizimista, a contribuir. Mas quem sabe Deus está querendo muito mais de você. Quem sabe nessa manhã Deus não está te convidando para mergulhar e deixar que Ele guie a sua vida. Que Ele mostre o que Ele quer de você e aonde Ele quer te levar. E essa decisão cabe somente a mim e a você. Qual o teu nível de envolvimento com a presença de Deus? O rio de Deus está passando aqui. E o Espírito de Deus quer ministrar sobre a tua vida nessa manhã.
Então abra o teu coração. Quem sabe você, meu amado irmão, minha amada irmã, é o instrumento que Deus está querendo levantar para salvar vidas que vão ocupar esses bancos que estão aqui. Quem sabe nessa manhã, Deus te trouxe aqui, cada um de nós, foi para que nós nos levantássemos, primeiro em oração, segundo, buscando a presença dEle, e terceiro, nos colocando à disposição dEle para sermos instrumentos de salvação, para alcançarmos outras vidas. Então eu te convido a mergulhar nessas águas nessa manhã. Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. E entendemos pela Tua palavra que o Teu rio está passando neste lugar, ó Deus, nessa manhã. E nós te louvamos pela Tua misericórdia, Senhor. Porque é só por causa dela que esse rio continua jorrando neste lugar, Pai. E, ó Deus, quantas vezes temos perdido a oportunidade, Senhor, de beber dessas águas, de entrar nessas águas, de nadar nessas águas, de mergulhar nessas águas, porque estamos tão distraídos com tantas coisas. Mas nós queremos nessa manhã, Deus, colocar a nossa vida diante do Teu altar, na Tua presença, e pedir ao Senhor que levante neste lugar, nessa manhã, homens e mulheres de Deus, intercessores, trabalhadores na Tua seara, Pai. Pessoas que verdadeiramente vivam uma vida de intimidade com o Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, fazer algo novo neste lugar, Pai. Meu Pai, a nossa oração é que assim como esse rio está jorrando hoje aqui, ele possa trazer vida para a Tua igreja, Senhor. Que toda sorte de árvores possam brotar neste lugar, Pai. A árvore, ó Deus, tem um simbolismo também de força, de fortaleza, de algo seguro, de algo que serve como esteio, que serve como coluna, que assim seja também neste lugar, nessa manhã, ó Deus. Que o Senhor levante toda a sorte de árvores que sejam colunas na Tua casa, Senhor. Que sejam instrumentos do Senhor. E que assim como foi na visão de Ezequiel, que produzam frutos o ano inteiro, Senhor. E cujas folhagens sejam para a saúde das nações, ó Deus. É o nosso clamor e a nossa oração nessa manhã, Pai. Pai, nós oramos por aqueles que não estão aqui. Quem sabe aqueles que estão enfermos, que não podem vir à Tua casa. Aqueles que, quem sabe, gostariam muito de estar aqui, mas não puderam vir, ó Deus. Também oramos por aqueles que estão viajando, Senhor, que estão com algum compromisso, quem sabe trabalhando. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos, Senhor. E eu quero clamar em favor de cada membro desta igreja. Onde quer que estejam agora, que o Teu Espírito Santo possa ir lá e ministrar o coração deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, se há alguém desanimado, Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, reacenda a chama no seu coração, ó Deus. Se há alguém, ó Deus, que desistiu da caminhada, Senhor, que o Senhor possa renovar, ó Deus, o Teu Espírito naquela vida, Senhor. Que o Teu Espírito possa incomodar, para que ele venha para buscar a Tua presença, Pai. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.